um homem, foi preciso uma mulher. E Maria, ela é tão fantástica que ela é usada para gerar o Emanuel, Deus conosco. Deus, ele é gerado dentro do ventre de uma mulher. O plano da salvação foi necessário uma mulher participar. E como se já não bastasse, o túmulo está vazio, Jesus já ressuscitou, e às mulheres é dada a responsabilidade, dentre elas Maria. Vai e anuncia que ele não está mais aqui. A primeira pessoa a anunciar essas boas novas foi uma mulher. Que Deus abençoe as mulheres, em especial a minha, que está aqui. Deus continue te abençoando, Deus continue lhe agraciando e te dando a paciência de Jó, a fé de Abraão. Tá bom, minha querida? Que você tenha sempre essa virtude e essa alegria para todos. Glória a Deus. Se não fosse a minha família, com certeza não estaria aqui. Queridos, eu quero ser bem rápido, o horário já é um pouco avançado. Quero falar com você um pouquinho sobre esse tema, prometo que eu não vou me alongar muito. Neemias, ele exerceu uma grande liderança, você sabe disso. Neemias, ele é um exemplo a ser seguido por qualquer liderança. A percepção de Neemias, o espírito de liderança que Neemias tinha é inspirador, mas o que me chama a atenção é o contexto do ministério que Neemias exerce. Eu só quero trazer você primeiro para você entender o pano de fundo disso. Quando Israel já dividido em dois reinos, o reino do norte, que era Israel, capital Samaria, e o reino do sul, que era Judá, capital Jerusalém, eles são levados ao cativeiro. Primeiro o reino do norte, ele vai ser levado ao cativeiro. Depois o reino do sul, ele é levado por Nabucodonosor em 3 levas. A primeira leva, ele leva os príncipes, ele leva as pessoas mais importantes. E a gente vê nessa leva indo Daniel junto. A segunda leva, ele ataca de novo e leva mais alguns. Na terceira, ele entra em Judá, ele sitia Jerusalém, ele destrói toda a cidade, ele leva todo o povo cativo e ele deixa Jerusalém arruinado, queimado, destruído. O que resta agora é uma cidade fantasma. Os que ficam estão debaixo de miséria. As muralhas viraram entulho. Está tudo revirado, tudo arruinado nessa cidade. É quando de repente o reino de Nabucodonosor cai. E de repente, a gente lendo a Bíblia, a gente entende que Deus, ele usa os seus propósitos para aquilo que lhe agrada, independente de quem seja, independente de qual for a pessoa. Deus, na verdade, está tratando com aquele povo. Só que a gente vê que havia uma profecia, e a profecia era que aquele cativeiro iria acabar, iria durar 70 anos. O povo estava mergulhado na idolatria, o povo estava mergulhado no que desagradava a Deus. Então Deus vai usar um rei ímpio, um povo pagão, para poder levar aquele povo. O Salmo 137 reflete bem o momento que o povo vive enquanto exilado. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos-nos de Sião, no salgueiro, que há no meio do rio, penduramos as nossas harpas e choramos. Não havia mais louvor, não havia mais adoração, não tinha mais alegria. Só que quando a gente começa a ver a história, eles começam a se acomodar no cativeiro, eles começam a se acostumar com o povo pagão. Os que ficam, casam com mulheres pagãs, se misturam. Os que vão, quando a gente lê Daniel 3, por exemplo, 3 jovens que são colocados numa fornalha, porque não se curvaram perante a estátua do rei. Significa dizer que dentre todos eles que foram levados, apenas 3 permaneceram nesse contexto, fiéis ao Senhor.
Obviamente que também Daniel, alguns estudiosos dizem que como ele era chefe dos príncipes, ele estaria em alguma viagem para o rei ou algo assim. Mas o que eu quero te dizer é que, dentre os que estão, apenas 3 permanecem fiel a Deus. Isso começa a mostrar para a gente que eles se acostumaram. Quando de repente Babilônia cai para o Império Persa, e o Império Persa ele tinha outra filosofia. Aliás, o Império Persa derrubou o Império Medo-Persa. Eles tinham uma filosofia diferente. Eles não queriam levar o povo da onde eles conquistaram. Eles queriam apenas conquistar aquele local e deixar o povo no seu local e apenas comandar. Era um império diferente que nascia. E a gente vê que com a liderança de Zorobabel, o povo ganha o direito de voltar para Judá. O templo começa a ser reconstruído, mas eles não terminam. Então eles voltam numa segunda leva. E a gente vê isso descrito em Esdra. O escriba volta com uma outra parte para tentar reedificar aquela cidade, numa reedificação da parte espiritual. E a terceira leva do retorno, depois de 120 anos, se dá com Neemias. Neemias então vai ser aquele que vai voltar para reedificar. E repare que eu disse que era para aquele povo ficar somente 70 anos. Eles já estão há 120 anos. Ele não consegue retornar e edificar a sua própria cidade. Neemias, ele está no palácio. Ele é copeiro do rei. Ele é aquele que é responsável por extrair a melhor uva, por fazer o melhor vinho. E além disso, ele é aquele que experimenta a bebida do rei, para que o rei não fosse envenenado pela bebida. Essa era a função de um copeiro. O fato é que Neemias está no bem bom. Neemias está no palácio. O povo está sofrendo dentre os monturos da cidade. Mas Neemias, vamos dizer assim no nosso português, está por cima da carne seca. É o homem de confiança do rei. Mora no palácio. Tem tudo do bom e do melhor. Não precisa de Neemias se preocupar com o povo que está lá cativo. É quando a Bíblia relata para a gente que Neemias ele recebe visita de algumas pessoas lá. Dentre essas pessoas de Judá, veio seu irmão chamado Anani. Anani então começa a descrever para Neemias a situação daquele povo. Neemias pergunta como vai o povo naquela cidade. E ele começa a dizer: o povo está em miséria. O povo está em desprezo. Quando ele diz miséria e desprezo, ele está dizendo que o povo está no estado vergonhoso. Estão ao desdém. Aí eu lhe faço uma pergunta: Deus esqueceu do povo dele? Deus não esqueceu do povo dele. Então por que eles estão entregues às traças? Por que o povo volta para a sua cidade, mas quem está dentro do problema não se incomoda com o problema? Aí Deus tem que levantar alguém que está de longe. Deus tem que levantar alguém que está no palácio. Deus tem que levantar alguém para entrar no problema daquele que está dentro do problema. Quando Neemias recebe essa resposta desagradável, ele toma algumas atitudes. A Bíblia diz que ele se assenta. A Bíblia diz que ele começa a chorar. E isso é o próprio Neemias que está relatando. Aí ele diz que ele, além de chorar, ele começa a lamentar por alguns dias. Aí eu te pergunto, a notícia que chega para Neemias é: o povo está na miséria, no desprezo. O que sobrou está fendido, rachado. O resto da muralha foi derrubado. As 12 portas da cidade estão queimadas. Acabou tudo. Não tem mais esperança de vida. Não tem mais expectativa. Como que você enxerga Deus prosperando nesse contexto? Como pode ter esperança de prosperidade? Como alguém pode enxergar vitória no meio de uma luta dessa?
Como é que você enxerga prosperidade no meio da tua luta? Como enxergar algo bom num cenário desagradável? Eu lembro de Isaac, Gênesis 26. A Bíblia diz que há uma fome sobre toda a terra, pior do que a primeira dos tempos de Abraão. E diz o texto que Isaac vai habitar em Gerar. Em Gerar ninguém coleta mais nada. O céu não abre, não cai chuva. Ninguém semeia porque a terra está rachada. Quem semeia perde semente, porque a semente não devolve aquilo. Por quê? Porque a agricultura acabou. Deus não manda mais chuva. A fome atacou tudo. Mas diz a Bíblia, e Isaac semeou naquela terra. Aleluia! Por quê? Porque Deus disse para Isaac: peregrine nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei. É na terra da fome, é na terra da angústia, é lá onde o inimigo te envergonhou. Deus está dizendo: eu quero você lá, porque é lá que eu vou te abençoar. Isaac semeia aonde ninguém quer semear, mas Isaac colhe numa terra onde ninguém está colhendo nada. Deus me trouxe para te dizer: talvez o teu cenário não tenha sido agradável, talvez as suas noites tenham sido de lágrima, talvez você está aqui, mas só Deus sabe como está a tua alma. E Deus está dizendo para você: eu vou fazer tu colher nessa terra. É lá onde tudo está de cabeça para baixo. O marido pode estar desviado, o filho pode estar na droga, mas eu trouxe você aqui para você ouvir uma coisa da minha parte: eu vou fazer brotar nessa terra. Só colhe onde ninguém colhe, quem semeia onde ninguém semeia. Diz a Bíblia que naquele mesmo ano, e o autor é bom que ele acrescenta: naquela mesma terra, Isaac colheu 100 vezes mais. É hoje que Deus pode fazer você colher. É hoje que pode começar a reconstrução na tua casa. É hoje, é nessa terra, é nessa casa, é aqui. Deus não te trouxe em vão, é para você entender esse negócio. Hoje Ele pode fazer prosperar naquela terra. Mas é muita humilhação. Pregador, tu não sabe como é que eu estou, senão tu não falava isso. A Bíblia diz que para o homem tudo é impossível, mas para Deus nada é impossível. Já que você entrou aqui, não fique com medo de semear. A tua semente é a tua adoração nessa noite. A tua semente é você glorificar o nome dEle. É você levantar a mão e declarar para o inferno ouvir: está tudo dando errado, mas eu creio que o Deus que me prometeu é fiel para cumprir. Aí quando Neemias escuta, ele se assenta, ele chora, ele se entristece, a lágrima rola, ele muda de posição, está em pé, senta, se prostra. Às vezes a luta vem, às vezes a tua posição já não é a mesma de quando você começou. Talvez você entrou aqui, mas a lágrima ainda está no teu olho. Talvez você já se assentou na cabeceira da tua cama. E ele ainda diz: e lamentei, me queixei por alguns dias. Preste atenção numa coisa: lamentar não é murmurar. Quantos aqui já lamentaram por algo? Mas eu aprendo com Neemias que ele até lamenta, mas ele lamenta alguns dias. De repente o lamento de Neemias é cessado. E por que ele é cessado? Ele diz: comecei então a jejuar e a orar. Aleluia. Neemias pega o problema, ele se separa para Deus, e ele vai conversar com aquele que pode resolver o problema. A oração de Neemias, no capítulo 1, versículo 5, começa: ao Deus dos céus. Neemias pega o problema da terra e entrega para o céu. Neemias entende que na terra está tudo acabado, mas no céu há um que pode resolver todas as coisas. Tu pode vencer o dia que tu entender esse mistério. É no céu que tu vai vencer. O que o teu dinheiro não faz você comprar, o que o teu advogado talvez não ganhe para você, o céu pode te dar.
Tem batalha, meu irmão, que tu vai ganhar no joelho. Não adianta se espernear, não adianta levantar, não adianta pular, não adianta querer correr. Se ajoelha perante o altar, entrega para o céu aquilo que a terra não tem para te dar. Ele apresenta a Deus o problema dele. Eu lembro de Jó. Jó perde tudo. Perde ovelha, perde gado, perde camelo. Acabou tudo para Jó. Quando de repente alguém diz: ó, o vento soprou lá na tua casa, a casa caiu e matou teus 10 filhos. Jó, ele também tem 5 atitudes. Ele se levanta, ele rasga as vestes, ele raspa a cabeça. Primeiro ele levantou, agora ele se prostra. E quando a gente pensa que está tudo acabado para Jó, a Bíblia diz: e adorou ao Senhor. Aleluia! Começa a adorar no meio dessa luta. Começa a adorar no meio dessa provação. Começa a exaltar no meio dessa luta. Ah, mas eu não estou vendo acontecer nada. De repente é porque você ainda não começou a adorar. Adore o nome dele. O mistério com o crente é diferente. Neemias se lamenta, chora, até lamenta, até chora. Mas ele vai conversar com Deus. A oração de Neemias é interessante. Ele diz assim no versículo 6 do capítulo 1: estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias chega na presença de Deus e ele não evoca a Deus a sua titularidade. Ele não diz para Deus: olha para mim porque eu sou copeiro do rei, olha para mim porque eu exerço um cargo um pouco maior na minha igreja, olha para mim porque minha profissão é boa, olha para mim, Deus, porque eu sou eloquente, olha para mim porque eu moro no palácio do rei. Não, ele diz: olha para mim, Deus, ouve oração, porque eu sou teu servo. Na terra eu sou copeiro do rei, mas eu sei que sou teu servo. Não deixa a luta entender o teu lugar de servo, não deixa as propostas entender que você é servo, não deixa as dificuldades fazer você sair do teu lugar de servo. Aleluia! Servo é aquele que adora, servo é aquele que servo é aquele que se coloca à disposição. Neemias então começa a interceder pelo seu povo. Olha que interessante. Como eu disse, Neemias ele se inclui no problema que não é dele. E quantos da gente não quer orar mais por quem está no problema? Não quer ir atrás de quem está no problema? Eu não vou entrar em problema dos outros, não. Eu não vou entrar nessa guerra, não, que essa guerra não é minha. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: tem guerra que eu vou te colocar, porque tem gente que não vai vencer se você não ajoelhar. Deus está escolhendo uma igreja aqui hoje para interceder. Intercessor se coloca no problema de alguém. Intercessor ajuda, levanta, ora por alguém. Eu lembro de Moisés, príncipe do Egito, estudado, letrado. Foi falado um pouco de Êxodo aqui, claro, no contexto de José, e depois quem entra é Moisés. Só que Moisés tem um segredo. Ele deixa o título de príncipe para ir viver como escravo. E ele vai viver no meio dos escravos porque Deus escolheu ele para libertar os escravos. Tem gente aqui hoje que Deus está escolhendo para ir tirar alguém lá de fora. Tem gente que Deus está escolhendo. Tu vai de repente entrar em problema que tu não arrumou, mas Deus está dizendo: é porque eu escolhi você para solucionar esse problema. É você que vai trazer, é você que vai levantar, é você que vai reconstruir, é você que vai levantar. Eu vou fazer você prosperar, para através de você alguém ser próspero. Eu lembro de Abraão. Está
na sua tenda, tem uma aliança com Deus, está tudo bem, Ló era problemático, foi embora, deixa Ló viver para lá. Mas de repente Deus fala uma coisa linda: Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Olha o nível de espiritualidade de Abraão, olha o nível de amizade com Deus. Deus diz assim: poderei eu fazer alguma coisa sem antes falar com meu amigo Abraão? Abraão toma uma atitude, ele se coloca entre Deus e entre um povo que estava condenado, pecador. Ele começa a interceder pelo povo, ele começa a interceder por Ló. Deus te chamou para interceder por alguém? Quando eu estou aqui, eu entendo que eu só estou aqui hoje porque teve alguém que se ajoelhou por causa de mim. Mas vamos pular para a gente terminar, para a gente ir para o final. A oração de Neemias vai do versículo 5 ao versículo 11. Quando ele termina a oração, do versículo 11, ele diz: e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Aí ele diz: então era eu copeiro do rei. A oração dele termina quando ele diz: e dá graça perante este homem. Ele não está falando para Deus: eu sou copeiro. Para Deus ele se apresenta como servo. Neemias está dizendo: eu posso ser servo do rei, mas primeiro eu sou servo do rei do céu. Neemias está dizendo: eu posso ser copeiro do rei, mas eu sou servo daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. E outra coisa interessante é que antes de falar com o rei, primeiro ele entra na presença do Deus Altíssimo. Sabia que tem coisa, tem área, tem lugar que Deus ainda não nos fez prosperar, porque a gente confia mais no homem do que em Deus. E Deus está dizendo: eu vou liberar prosperidade para você quando você primeiro falar comigo. Neemias não tinha confiança no rei, Neemias tinha confiança em Deus. Prova disso é que ele entra na presença de Deus e pede, mas ele entra na presença do rei calado. Ele diz: me dá graça, Deus, na presença do rei. Eu vou pular para você. Ele entra na presença do rei. O rei olha para o semblante de Neemias, onde ele diz: tem alguma coisa errada. Eu quero que você entenda que Neemias, ele põe a cabeça dele a prêmio. O copeiro não podia entrar na presença do rei triste. Ele tinha que entrar na presença do rei alegre. Ele tinha que estar na presença do rei com um bom semblante. Ele não podia entrar na presença do rei pesado, triste. Esse é o motivo do rei perguntar: por que você está triste? Só que Deus já tinha um propósito com Neemias. O negócio de Neemias é: Senhor, eu já entreguei tudo na tua mão. Então se tu quer, toca no coração daquele homem. Eu vim para te dizer, para você entender, que não é o médico que vai te curar, é Deus que vai fazer o médico te curar. Não é o advogado que vai ganhar a tua causa, é Deus que vai bater o martelo no céu. É Deus, é o céu que vai liberar sobre a tua vida prosperidade, bênção, vitória. É Deus que vai abrir o céu na tua vida. Aqui está a chave, o segredo de Neemias. Lá no versículo 4 ele diz assim: estive orando e jejuando, versículo 4 capítulo 1, ao Deus dos céus. Na oração ele diz assim: Deus dos céus. Agora é lindo quando ele entra na presença do rei, que o rei pergunta para ele a tristeza. Quando ele fala do problema, a Bíblia diz que ele diz assim, versículo de número 4, deixa eu achar aqui para mim não. E o rei disse: o que me pedes agora? Olha o que Neemias pede para o rei: nada. Ele diz assim: então orei ao Deus dos céus. Guarda isso, essa é a chave de Neemias. Esse é o segredo de Neemias.
Ele já está de frente para o rei. O rei tinha a pena e a tinta, o anel para selar, a autoridade para mandar ir, mas ele entende que a autoridade que está em cima do céu, sobre a vida dele, é maior do que qualquer autoridade da terra. Aí ele vai orar. Vou te dizer bem rápido, ele sai de lá com decreto para abrir as passagens. Versículo 7, capítulo 2, versículo 7. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se cartas para os governantes da lei do rio, para que me deem passagem até chegar a Judá. Deus vai liberar passagem para você ser abençoado. Deus vai abrir porta, Deus vai abrir caminho. Se necessário, Ele vai abrir mar, mas tu vai alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Se tu acredita, joga essa mão para o alto, faz alguma coisa, dá um glória a Deus, mas não fica quieto. Deus vai abrir caminho. Não tem tranca-rua, não tem trabalho, não interessa o que fizeram, não tem palavra ao contrário, não tem maldição. Deus vai abrir o caminho para você ser abençoado hoje. Só quem crê para receber essa palavra. Se tu quer, já que tu crê, eu vou profetizar só para quem crê. Deus vai liberar caminho, Deus vai abrir porta, Deus vai abençoar, Deus vai fazer a tua casa prosperar. Estou sentindo uma autoridade do céu aqui. Deus está liberando uma palavra para essa igreja. Aquilo que você não consegue abrir, eu vou abrir para você. Aonde você não consegue chegar, sou eu que vou te levar. O Deus que você serve, Ele acalma o mar, Ele abre o mar, mas se for necessário, Ele vem caminhando por cima das águas para você chegar onde Ele quer que você chegue. Eu vou terminar, o horário já passou. Ele sai com decreto para abrir passagem. Ele sai com decreto para que cedam materiais para obras. Deus não vai te despedir daqui hoje de mão vazia. Deus já tem a ferramenta para o teu sucesso. Deus não vai liberar só para quem crê. Se você crê, você não vai sair daqui com a mão vazia. Deus vai te dar autoridade para você profetizar na tua casa. Deus vai te dar a ferramenta que você está precisando naquela terra, na terra da derrota, na terra onde você quase desistiu, na terra do monturo, é onde tudo está bagunçado. O que Deus está dizendo? Você vai ir com as mãos cheias da unção. Profetiza sobre a vida do teu filho. Profetiza sobre aquele marido, é cachaceiro, não quer vir para a igreja. Bota a mão na cabeça quando ele estiver dormindo. Profetiza no teu quarto. Sai igual doido no teu quintal e declara: na minha casa o inimigo não vai entrar. Profetiza, porque hoje você sai daqui com as mãos cheias de autoridade. Hoje você sai daqui com... Oh, aleluia! Aí Neemias declara: e o rei me deu mais. O rei deu mais do que ele pediu, mas ele diz: segundo a mão de Deus sobre mim. Efésios 3, versículo 20. O Senhor tem muito mais. Infinito. Sabe o que é infinito para Deus? Infinitamente além, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele tem mais para te dar. Ele tem mais para a tua vida. Ele tem mais para o teu ministério. Ele tem mais para o teu casamento. Deus tem mais para te dar. Agora Neemias chega em Jerusalém e a gente termina. Está tudo revirado, está tudo acabado, não tem mais vida religiosa, o tempo acabou. Os sacerdotes que ainda tem viraram agricultor, não quer mais saber desse negócio de adorar. Está tudo acabado, as portas estão queimadas, acabou. O próprio povo que está em Judá já disse: não tem mais jeito. Quantas vezes você já ouviu? Quantas vezes alguém falou: não tem mais jeito na tua casa? Quantas pessoas já falou: vai morrer assim porque alguém foi na família? Quanta palavra contrária. Neemias chega, parece que não dá para o negócio ficar pior. Quando parece que não dá para ficar pior, Neemias entra naquela cidade. Quando entra na cidade, uma cidade que está debaixo de miséria, uma cidade que está debaixo de maldição. Como vencer e prosperar numa cidade dessa? Quando parece que não dá para ficar pior,
começa a se levantar oposição contra Neemias. A Bíblia diz que um tal de Sambalate, você já ouviu falar? Um tal de Tobias começa a se opor. Quando chega lá no versículo 19, a oposição ainda aumenta. Aparece um árabe tal de Gesem. A Bíblia diz que eles começam a zombar de Neemias. Eu estou me sentindo Neemias aqui hoje. Alguém olha para você e zomba dos projetos que Deus falou que vai fazer na tua vida. Alguém olha para a tua vida e zomba daquilo que você acredita que Deus vai fazer. Começaram a zombar de Neemias, porque se você quer prosperidade, se prepara para a oposição. Oposição sempre virá quando Deus quer que você cresça. Foi lido aqui com muita propriedade pelo evangelista Estevão, que quando o povo começa a crescer no Egito, rapidinho Faraó se levanta e faz alguma coisa. Mas eu louvo a Deus porque ele disse aqui, eu vou repetir, que quando Deus quer que você cresce, não tem Faraó, não tem autoridade, não tem oposição. Deus vai fazer você crescer, independente da oposição. Aleluia. Aí chegamos no versículo 19. Neemias declara, as palavras de Neemias do nosso tema: o Deus dos céus nos fará prosperar. Lembra da chave que eu te falei? Neemias agora gira a chave. Ele orou e declarou: Deus dos céus. Ele disse: eu cheguei na presença do Deus dos céus. Ele conhece o Deus com quem ele fala. Ele sabe que na terra tem um trono, mas lá no céu, Isaías diz que ele está assentado em um alto e sublime trono. Agora ele diz para os opositores: pode se opor, porque minha vitória vem do céu. Ele vira para os opositores. Eu fiquei encantado com esse tema, porque Neemias não está falando isso dentro do palácio. Neemias não está falando isso para um amigo. Neemias não está falando isso para outro crente. Neemias está dentro do monturo. Neemias está numa cidade abandonada. Neemias está dentro da dificuldade. Neemias está dentro onde ninguém quer ir. E com a oposição ele diz: o Deus dos céus me fará prosperar. Meu irmão, começa a declarar para o teu inimigo que maior é Deus na tua vida. Começa a declarar para o diabo ouvir. Você pode tentar, mas o Deus dos céus, o Deus que eu sirvo, o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu adoro, ele vai me fazer prosperar. Esse negócio aí fora de que o diabo vai devolver o que você perdeu. Eu lembro de Jó. O diabo levou, mas até para levar foi sobre a permissão de Deus. Agora eu fico encantado que para devolver, a Bíblia diz que o Senhor deu tudo em dobro para Jó. Meu Deus. O diabo não vai te devolver nada. Deus dos céus vai abençoar a tua casa. Uma permissão do ministério. Se coloque de pé, por favor.